Eu sou Fernando Schmidt, sou setor de engenharia da PHB Solar, tá? E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre as soluções da PHB para grandes usinas, tá? Então, a gente sabe que o mercado ele está evoluindo. Hoje o Mercado Livre já abriu para os clientes do Grupo A, então a gente está com um olhar aí especial para as novas soluções, né? Tanto de armazenamento quanto de soluções híbridas, diesel e usina fotovoltaica, para soluções onde o armazenamento ainda não tem viabilidade. E aqui a gente vai estar apresentando as soluções para essas grandes usinas, tá? Falando rapidamente da PHB Solar, a PHB está completando 40 anos de vida agora em 2024, então uma empresa que nasceu lá em 84. Desde o início, uma empresa de eletrônica, né? Então nós nascemos na parte de fontes chaveadas para computadores. Depois, nos anos 90, passamos para o braço de telecomunicações, e desde 2010, 2011 a gente já entrou no solar, né? Então a gente já tem aí quase 15 anos, né, de vida também no setor solar, ok? Falar rapidamente da nossa linha do tempo. Como eu falei, em 84 nascemos na parte de fabricação de fontes de alimentação aqui no Brasil. Em 94 fomos para a parte de telecomunicações, né? O mercado brasileiro abriu, então a gente encontrou um nicho interessante aí na aplicação de unidades certificadoras. Depois passamos já para os armários completos, né? Nos anos 2000, para as torres de telecom. Então a gente sempre proveu essas soluções para os grandes players aí do Brasil, né? 2014 lançamos então o primeiro kit completo de fotovoltaico no Brasil. O primeiro inversor homologado, né, do Inmetro foi da PHB, porque a gente estava desde o início, né, aplicando nesse setor. 2016 já contávamos com um inversor híbrido. Obviamente na época era uma solução em gabinete, então hoje a gente tem os inversores all-in-one, né, pequenininho, que é o híbrido. 2016 nós desenvolvemos a solução que contava com a parte de controle, bateria, inversor on-grid, off-grid, tudo dentro de um gabinete. Inclusive tem inversores desses operando até hoje, tá? 2019 entramos na parte de BESS também, os sistemas de armazenamento de energia de maior porte, através da chamada 21 da ANEEL, e já implantamos, né, duas soluções dessas no ano de 2019. 2021 começamos na linha off-grid, e aí então notem que desde 2016 a gente vem já na parte de armazenamento, né, evoluindo 2022 na parte de mobilidade elétrica através dos carregadores CA, certo? 22, bateria de lítio. Essa aqui é a bateria IP65, que é uma bateria montada em solo ou em parede. Nós lançamos também recentemente a bateria de lítio RAC, que tem um custo-benefício bastante interessante, né? Então a gente já começa a falar de uma viabilidade muito maior, viabilidade financeira, em relação a essas baterias aqui que a gente tinha em 2022. Lançamos também, né, no mesmo ano o inversor híbrido compacto, que na verdade ele faz basicamente a mesma coisa. Esse cara aqui é a mesma coisa que esse aqui, só que ele é muito mais compacto, né? Tá tudo dentro de um encapsulamento só. 23 estações de recarga rápida, CC, né? Também visando a eletromobilidade. A gente está vendo um avanço muito rápido, né, da questão dos veículos elétricos no Brasil. A gente precisa caminhar junto com a questão das recargas, né? E 24 lançamos recentemente nosso inversor híbrido trifásico aí, de 20 kW. Temos soluções também 50 kW para mais, né? Então soluções modulares e em container, atendendo aí até soluções na casa dos megawatt, né? E agora indo para o que interessa, porque é o assunto da palestra, né? Que é a questão das soluções para essas usinas maiores. Então nós viemos trabalhando aí nos últimos anos com algumas soluções, obviamente de mini geração, produção, autoprodução para mercado livre de energia, mas também para soluções híbridas, principalmente no agro, né? Questão de push de água, grandes clientes que não têm uma disponibilidade de demanda, que a concessionária não consegue entregar essa energia até o cliente. Então a gente vai para essas soluções maiores, muitas vezes usinas onde tem rede a gente pode fazer só um grid, onde não tem a gente faz acoplado a sistemas normalmente de diesel ainda por conta da potência, usa controladores, né, para acoplar esses inversores nessas soluções híbridas, diesel e solar. E a viabilidade financeira é interessantíssima, né? A gente reduz também o OPEX da questão do diesel,
e a logística do diesel, né, para levar o diesel, muitas vezes é complicado nesses locais. E esse aqui é uma das soluções, o inversor PHB 250 kW, é um inversor que trabalha em 1.500 volts CC e 800 volts CA, então notem que é uma classe de tensão diferente da convencional, e isso traz diversas vantagens para a aplicação desses caras, principalmente olhando na parte operacional e financeira, tá, que a gente vai estar falando na sequência. É um inversor 3 fases e terra, ele não tem o cabo neutro, então aí já começa a primeira questão de economia, né, tu só vai precisar levar os 4 cabos até o inversor, 12 MPPTs e 24 strings, então é um inversor que, apesar de ser muito voltado para aplicações solo, é o que normalmente a gente aplica ele também pode ser aplicado em telhado, né, por conta desses vários rastreadores que a gente tem aí dos 12 MPPTs. Como toda a linha é um grid da PHB, 10 anos de garantia, toda a garantia é feita por nós aqui no Brasil de maneira rápida, né, isso é muito importante, principalmente nessas usinas que, como todas, né, o intuito é gerar energia, então a gente precisa que o produto seja gerado diariamente, a gente não pode ficar com essa planta parada, então a gente foca muito também no pós-vendas, né. Proteção CC integrada, então ele vai ter toda a proteção já dentro dele, DPS em Y com sinal de fim de vida, então é o DPS positivo e negativo e a perna do Y, né, para evitar aí um curto no caso de uma atuação. PLC integrado, outra coisa muito interessante dessa solução, que ele tem o Powerline Communication, que basicamente é o fato de tu não precisar levar a internet até o inversor para fazer o monitoramento dele, a comunicação, porque ele faz o envio dos sinais de monitoramento pelas fases, então ele modula um sinal e pela própria fase do CA, né, ele faz o envio dessas informações. Então, numa planta, por exemplo, que tu tem 10, 20, 30 inversores desses, todos vão estar enviando esse sinal de monitoramento pelas fases e tu vai ter um único equipamento lá no ponto de conexão que vai estar lendo esses sinais através de TCs e TPs e vai estar, esse sim, conectado à internet, enviando esses dados para a nuvem. Então, tu não precisa levar fibra ótica, cabo internet ou Wi-Fi até esses inversores, eles mandam todos esses sinais de monitoramento e tu só vai ter um equipamento conectado na internet já dentro do teu cubículo ali de conexão CA, onde é muito mais fácil ter essa infraestrutura da internet, né. Ele também tem a função PID Recovery, que é uma função que evita, né, as perdas PID nos módulos, e isso te traz um ganho financeiro ao longo dos anos bastante interessante. Apesar dos módulos hoje em dia terem uma perda PID baixíssima, né, os fabricantes falam até o PID free, mas ainda existe, né, uma pequena perda, mas esse inversor ele tem essa função que consegue reverter essa perda, né, principalmente durante a noite, para que a gente tenha uma geração de energia maior ao longo da vida útil. PHB também fornece, né, quando necessário, principalmente para usinas menores, os autotransformadores 800 para 380 ou 800 para 220. Então, numa usina lá que tu tem 2, 3 inversores, pode ser bastante viável tu conectar esses inversores na baixa e não na média tensão. Então, a gente consegue fornecer um autotransformador que foi feito para a operação solar. Então, ele é projetado, né, para essa curva de atuação em que ele vai ficar em potência máxima durante algumas horas do dia, 4, 5, 6 horas do dia, e vai ficar a vazio, né, durante a noite, por exemplo. Então, ele tem baixas perdas a vazio e também baixas perdas em operação. A parte magnética e a parte de cobre dele é estudada para isso, né. Ele é 270 kVA, tá? Então cada inversor vai ter um alto trafo desse, por isso que é uma solução mais voltada para usinas de até no máximo 1 mega, acima disso já fica interessante a conexão na média, né. Permite a interface entre o inversor, que é 800, e a BT do cliente, então tu pode conectar direto na infraestrutura dele. E por que isso é bastante interessante? Pensa que tu tem uma indústria, por exemplo, tu instala os teus módulos lá no telhado, mas tu vai ter um caminho entre o inversor e o ponto de conexão, às vezes longo, 100, 200, 300 metros. Se tu for fazer esse caminho com cabo 220 ou 380 volts, a bitola dele vai ser grande, né? Então tu vai ter um gasto muito grande em cabeamento CA para levar essa energia do inversor até o ponto de conexão. Aqui, como a gente tem um inversor 800 volts, a gente pode percorrer todo esse caminho em 800 volts. Então, tu vai ter uma economia de basicamente metade daquele cabo, né, porque tu vai ter uma tensão maior, consequentemente, uma corrente menor para a mesma potência, e tu coloca o alto tráfego do lado do teu ponto de conexão. Então, ali tu rebaixa a tensão para a tensão da indústria, ali do local, normalmente 380, e aí tu faz o ponto de conexão. E aí o teu cabo, com uma bitola maior, tu só faz nesse curto, né, caminho entre o alto tráfego e o ponto de conexão. Então, a gente fornece esses caras aqui, tá?
Isso aqui também, obviamente, a gente fornece, que são os QDCAs 220 e 380, mas isso aqui são disjuntores convencionais com o DPS e o fusível de proteção, que nesse caso, nessa corrente, a gente precisa também ter uma proteção para o DPS, isso a gente também estuda, está tudo dentro da questão da normativa, mas a gente também fornece os disjuntores 800 volts. Essa é uma outra questão que eu saliento bastante, que muitas vezes os integradores eles fazem a aquisição de uma solução de 800 volts, porém, ele não tem as miscelâneas que são necessárias para operar aquela solução de 800 volts. E uma delas, que é bastante difícil encontrar no Brasil para compra, são os disjuntores para operar em 800 volts contínuo, que são disjuntores normalmente da classe 1050 volts, 1150 volts. Tá? Então, a gente fornece esses disjuntores, não são esses disjuntores caixa moldada aqui, porque eles são classe 690 volts. Então, a gente não pode operar com esses caras no inversor 800 volts. Tá? Então, o inversor de 800 a gente também fornece os disjuntores 250 amperes, 630, enfim, o que vocês precisarem, com a classe 1050 volts para poder operar com segurança na produção desses inversores. Esse aqui é o Powerline Communication, né? Então é o SCB 3000, que ele faz a comunicação do PLC. Então, todas as informações que os inversores estão mandando pelos próprios cabos de fase, esse cara aqui vai fazer a leitura, a demodulação desse sinal, e ele vai estar conectado na internet. Então, a vantagem do PLC para a parte de monitoramento dessas plantas é um menor custo na comunicação, porque eu não vou precisar levar a internet para esses inversores que normalmente estão dispostos na planta. Né? Eu posso fazer uma comunicação até 1000 metros do inversor, então eu vou ter plantas bastante grandes com apenas um SCB 3000 para fazer essa comunicação. Eu vou ter taxa de comunicação muito mais alta e uma segurança, né, uma confiabilidade muito maior nessa comunicação, porque eu não vou ter uma interrupção desse sinal de comunicação, a não ser que eu rompa meu cabo de fase, mas aí a comunicação é o menor dos problemas, né, então isso não tende a não ocorrer. Tá? E aí, quais que são as vantagens dessas classes de tensões, né, tanto 1500 volts CC, quanto 800 volts CA, que são classes não tão convencionais, mas quais são as vantagens? E óbvio, a maior vantagem é a questão do custo, né? Tu vai ter uma economia bastante interessante. Olhando aqui, a gente vai ter um menor custo em cabeamento CC, por quê? Eu tenho 1500 volts ao invés de 1100, que é normalmente o convencional para inversores 380 volts CA, ou 800, 900, 1000 volts para os inversores 220. Aqui a gente vai ter 1500, então eu consigo ligar strings maiores nesse inversor. Quando é um inversor 1100 volts CC, a gente consegue normalmente strings de até 19, 20, 21 módulos, tá? Para que não passe dessa tensão de 1100. Aqui a gente vai ter strings de 26, 27, 28 módulos, dependendo do modelo do módulo. Então eu tenho strings mais compridas. Consequentemente, para a mesma potência CC, eu vou ter menos strings. Então, eu tenho menos cabeamento, menos custo e menos perda nesses cabeamentos. Tá? Também vou ter uma menor perda CA e um menor custo com cabeamento CA, porque para a mesma potência eu vou ter uma bitola mais ou menos à metade. Então, eu vou ter um custo com esse cabo muito inferior. A gente sabe que, principalmente depois da pandemia, o custo de metal aumentou muito, né? Então, o custo de cabo, seja de cobre, seja de alumínio, estourou. Então, agora, aquilo que era parte do custo aí 1, 2, 3% do CAPEX total, agora cabo aumentou, né, a sua participação no CAPEX total, ainda mais que os módulos caíram muito de preço. Então, a gente precisa também cuidar, né, dimensionar muito bem essa questão do cabeamento, obviamente, mas olhar com carinho para ter uma economia desse lado. E como é que eu tenho essa economia? Utilizando classes de tensões superiores, né, para eu poder usar cabos de menor bitola. Eu ainda tenho uma grande modularidade em usinas maiores, porém sem aquele número absurdo de inversores. Então, se eu estivesse usando, por exemplo, um inversor 75, 85 numa usina de 1 mega, eu ia precisar de 10, 12, 15 peças desses inversores. Utilizando esses inversores 250, eu vou ter 4 peças, né, para uma usina de 1 mega. Então, eu tenho uma modularidade, porém eu não tenho aquele número grande, né, de peças para fazer operação e manutenção ao longo da vida útil dessa usina. Consequentemente, eu também tenho uma menor homem-hora, então eu tenho menos equipamentos para operar e para instalar, e eu vou ter um espaço, né, físico menor também.
tá? Gerando, né, uma maior agilidade da instalação e também da operação. Eu falo muito de operação, até o Siqueira estava falando agora há pouco aqui sobre o OIM, porque a gente não pode só pensar na instalação, a gente precisa pensar na operacionalização dessa usina ao longo dos anos, né? Então eu preciso pensar numa solução que vai me facilitar essa operação e vai me reduzir o custo de OPEX, né, ao longo dos anos dessa planta. Eu também tenho, né, como eu falei, a comunicação PLC nessas soluções maiores. Então eu tenho uma redução de custo, né, e uma maior confiabilidade da minha operação, porque eu vou ter um monitoramento muito mais seguro e eficaz. E o monitoramento nessas plantas é importantíssimo, né? Aqui está um exemplo, eu falei que é mais barato, mas aqui eu trago em números, né, muito mais fácil de enxergar. Então eu trago 2 exemplos. Um exemplo é fazendo uma planta com os inversores virtuais centrais, que é onde eu coloco um skid, por exemplo, com todos os inversores juntos ali, do lado do transformador de acoplamento da média, e levo todas as strings em CC até esse skid com os inversores. Tá? Isso é menos convencional hoje em dia, era mais convencional antigamente, quando eu tinha inversores 600 volts ou mesmo 380. Hoje em dia o mais convencional, como eu trabalho com 800 volts CA, é colocar os inversores junto dos módulos, né, nas mesas fotovoltaicas e levar em CA até o ponto de conexão. Pela maior facilidade de proteção, agora eu tenho uma tensão maior no CA, então também tenho uma economia de cabo, tá? Mas eu trouxe os 2 exemplos. O primeiro exemplo aqui é considerando que eu tenho os inversores virtuais centrais e eu vou levar as strings até esses inversores. Então, um exemplo com uma usina de 2,5 MW CA. Primeiro caso, 20 inversores de 125 kW da PHB, que são inversores 380 volts. Tá? Com 6.800 módulos, eu vou ter 20 inversores, cada um com mais ou menos ali 17 strings de 20 módulos, porque eles são inversores, né, 380, que são 1.100 volts do lado CC. Então, o meu limite aí para esse módulo vai ser de 20 módulos por string. Então eu tenho 340 strings de 20 módulos. No caso 2, eu vou já estar com os inversores PHB 250K, que são os inversores 800 volts CA e 1500 volts CC, certo? Como eu tenho essa classe de tensão maior, aqui eu coloquei 6.720 módulos, é quase a mesma potência, mas é só pela questão do número de strings com módulos diferentes, então preciso ter esse número um pouquinho menor, tá? Então eu tenho 10 inversores, cada um com 24 strings de 28 módulos. Então é aqui que mora a grande diferença, eu tenho 8 módulos a mais por string. Então eu tenho um total aí de 240 strings de 28 módulos, 100 strings a menos. Tá? Então é essas 100 strings a menos que vão me dar uma economia em cabo e vão me dar um número menor, né, em perdas de energia. Considerando uma string de 100 metros, né, uma string média de 100 metros, obviamente eu vou ter strings bem menores, que são dos inversores que estão mais próximos das mesas mais próximas, e vou ter strings maiores. Tá? Então eu fiz uma disposição e o comprimento médio, nesse caso, deu de 100 metros. O custo do cabo solar de 6 milímetros, em torno de R$ 5,00, tá? É o que está mais ou menos, isso aí varia um pouco para menos, um pouco para mais. Caso 1, eu vou ter 340 strings de 100 metros, 34.000 metros, vezes 2, porque eu tenho o cabo preto e o vermelho, né, positivo e negativo, vezes R$ 5,00, e tenho um custo em cabo CA para essa planta de 2.5 MB, cabo CC, para essa planta de 2.5 MB, de R$ 340.000. Caso 2, eu tenho 24.000 metros por perna, né, positivo e negativo, então eu tenho 10.000 metros a menos para cada circuito, porque eu tenho 100 strings a menos. Vou ter uma economia de R$ 100.000 só no cabo CC. Tá? Olhando para o exemplo 2, que são os inversores que ficam junto das mesas, isso é o mais convencional hoje em dia. Eu vou ter uma economia, nesse caso, em cabo CA, porque eu vou fazer a distribuição de energia em CA. Né? Eu não vou estar mais levando as strings longe até os inversores, agora eu vou estar levando o circuito CA até o ponto de conexão. Então essa é a minha economia que eu tenho que olhar. É o mesmo caso 1, com 20 inversores. Aqui eu vou ter esses 2 inversores com uma corrente muito semelhante. Notem que a corrente do 250K é até menor que do de 125, porque ele é 800, né, em vez de 380 volts. Então, 3 fases vezes 20 inversores vezes 100 metros é a mesma distância média. Né? Eu vou ter 6.000 metros de cabo CA para as fases, no caso dos inversores 380. No caso 2, eu vou ter a metade, porque eu tenho a metade de inversores, o cabo é o mesmo. A corrente é muito semelhante, o disjuntor de proteção vai ser, nesse caso aqui, 250 amperes para os 2. Tá?
Considerando o cabo CA HEPR de 185 milímetros de cobre, nesse caso aqui, eu vou ter um custo unitário de R$ 160 o metro, mais ou menos, isso aqui também varia, né? Caso 1, um custo total de R$ 960 mil em cabos, só das fases. No caso 2, 480, porque eu vou de 6 mil para 3 mil metros. Então isso aqui é um ponto importante. Na hora que tu faz um orçamento, um pré-projeto, né, e tu vai olhar, tu tem que olhar o custo global da obra. Eu vejo muitas vezes o cliente, né, o integrador, olhando o custo de equipamento, e esquecendo das miscelâneas que vão vir depois, que são um custo considerável no valor total da obra. Então não adianta eu só comparar módulo inversor de solução 380 com módulo inversor para a solução 800. Eu preciso entender qual que é a minha economia em condutores e também, obviamente, qual que é o meu gasto, que vai ser um pouco a mais na proteção nessa solução de 800 volts. Fazer um comparativo e ver o que vale mais a pena. Normalmente, nessas usinas maiores, essas soluções aqui de 800 volts vão compensar. Tá? Olhando para as soluções de solo, né, estrutura de solo, nós temos duas soluções possíveis, que são as estruturas monoposte e biposte. Eu vou salientar que na solução monoposte, que normalmente é escolhida para usinas maiores, por conta da economia na parte civil, né, eu vou ter uma sapata só ao invés de duas que eu teria na biposte, eu vou salientar a grande diferença da nossa estrutura, porque a gente vê mais comumente no mercado. No mercado a gente encontra muitas estruturas monopostes que são de aço galvanizado. É uma solução ok, mas aqui a gente tem uma solução de tratamento anticorrosão que é chamado Ligazan, que é uma liga de zinco, alumínio e magnésio, que eu faço um coating, né, da estrutura e faço esse tratamento anticorrosão. Qual que é a vantagem desse tratamento em relação ao aço galvanizado convencional a fogo ali? Como eu tenho o próprio alumínio na minha liga anticorrosão, que eu faço tratamento, eu não vou ter o problema de corrosão galvânica, que acontece entre a estrutura e entre o perfil de alumínio que eu encosto nessa estrutura quando eu tenho uma estrutura de aço galvanizado. Porque o aço galvanizado ele é um metal diferente do alumínio, então eu tenho um roubo de elétrons, né, de um metal no outro, porque a diferença de potencial entre os dois metais é grande. Então eu tenho uma corrosão galvânica ao longo dos anos. Aqui, como eu tenho um perfil que é tratado com uma liga que já tem o alumínio, a diferença de potencial reduz bastante. Então eu não sofro tanto, né, com esse problema de corrosão galvânica. Tá? Todos os periféricos dessa estrutura são em aço inox, então não adianta eu ter uma estrutura linda que não corrói se eu utilizo parafusos lá de aço galvanizado, que na hora que eu rosqueio perdem essa galvanização e acabam corroendo, né? Aqui eles são periféricos de aço inox. Tem padrões de inclinação de 5, 10 e 15 graus, que é provavelmente o que vocês vão utilizar aqui, né? Talvez aí em torno dos 10 graus, um pouco menos. E também o padrão 20, 25 e 30, né? Depende da furação que você usa para fazer a fixação. E eu também tenho o aterramento módulo a módulo, né? Por meio dos perfis aterrados e dos clipes, então eu vou ter uma equipotencialização de todos os módulos com toda a estrutura e no final dela eu vou fazer a ligação com a minha malha de aterramento, que é importantíssima, né? Então, nunca economizem na malha e no aterramento das usinas de vocês. E para finalizar, tem a estrutura biposte, que é totalmente em alumínio anodizado, é uma estrutura que vai ter, né, todos os perfis e suportes no mesmo alumínio, com a mesma liga e têmpera do frame do módulo, que é a liga 62 e 63 têmpera 5, né? Todos os parafusos também e periféricos em aço inox 304. Ele é fabricado, né, em qualquer inclinação, então se tu quiser 11 graus, 12 graus, 13 graus, a gente fabrica. É um material extremamente leve, então facilita muito a instalação. O único contra, né, talvez seja um contra, é que eu vou ter duas sapatas por base. Então, não existe certo e errado, cada instalação vai ter uma estrutura, né, preferível. Isso é a gosto do freguês, tá bem, pessoal? Agradeço aí, foi na hora, a PC não vai me xingar aqui. Então, agradeço a atenção de todos, está o nosso site, nosso Instagram, e eu fico aqui também na stand para atender vocês posteriormente. Obrigado.